está aqui fazendo parte dessa igreja, dessa imensa família que é a PIBCP. E tem uma coisa interessante em tudo isso. A gente fala aqui de famílias, e a gente, a julgar pelo que a gente lê na Bíblia, nós só conhecemos Deus por causa de, primeiro, uma família, não é verdade? Foi a família de Abraão. Historicamente foi assim: a família de Abraão saiu lá daquela região lá da Caldeia, parou, num determinado momento parou em Arã, de Arã veio para Canaã, mas era uma família. E é até interessante que quando Deus chama Moisés, Deus fala: olha, eu sou o Deus de quem? De Abraão, de Isaac, de Jacó. Ou seja, Deus está falando aqui: eu fui já Deus, já fui celebrado por 3 famílias, por 3 gerações de famílias. E quando aí você canta, que as famílias da terra, como melhor, quando Paulo diz que em ti, que Paulo está relembrando a promessa que Deus fez a Abraão, e Paulo diz assim, que em ti serão benditas o quê? Todas as famílias da terra. É muito comum, e isso não é uma qualidade apenas daqueles que celebram, cultuam ao Deus de Jacó, ao Deus de Israel, mas era muito comum as famílias cultuarem aos seus deuses. Você vai à antiguidade, você vê entre os romanos os deuses domésticos, ou você vai na própria Grécia antiga e você vê os daimons, são deuses domésticos também. Mas é muito também importante, é muito representativo para todos nós, que essa tradição do culto ao Deus em que nós estamos aqui celebrando agora, que essa tradição tenha se preservado, e só se preservou por causa de o quê? Famílias que sucederam nesse espaço de tempo, até que nós também, enquanto famílias, celebramos a este Deus, que lá atrás começou a ser cultuado através de uma primeira família que ele mesmo a escolheu. É verdade isso, ou estou falando alguma coisa diferente? E aí eu pensando nisso, porque é sempre assim, quando eu converso com o pastor Edivan, ele fala assim: porque fulano prega um sermão aqui, repete esse sermão 2, 3, 4, 5 vezes. Eu não tenho costume de fazer isso, mas eu não me lembro de quantas vezes, eu não repito o sermão, mas eu já perdi a conta de quantas vezes eu me baseei num texto que nós vamos ler agora para fazer algum tipo de reflexão. Eu já não me lembro, já perdi a conta disso. É claro que algumas daquelas informações que já foram pregadas em outros sermões com base nesse texto, elas estão muito presentes ainda na minha mente, mas é uma nova abordagem, uma nova perspectiva que eu queria compartilhar com vocês nesta noite. Eu convido a todos vocês a se colocarem de pé, e nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11, e nós vamos ler um texto que eu tenho absoluta certeza que é conhecidíssimo de todos vocês. Lucas, capítulo 11, versículos, apenas os versículos de 1 a 4. Lucas, capítulo 11, apenas os versículos de 1 a 4. Amém? Amém. Então diz assim o texto da palavra de Deus: um dia, Jesus estava orando em certo lugar. Quando acabou, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que o Senhor Deus abençoe a leitura da sua palavra nos nossos corações. Podeis assentar.
Então, como eu estava dizendo, a gente está falando aqui de gerações, né, de famílias que perpetuam o culto, a celebração e o culto a este Deus que nós aqui também celebramos. E é uma outra coisa curiosa, é que quando nós falamos desse Deus na antiguidade, quando nós falamos desse Deus nos reportando a qualquer texto do Antigo Testamento, há uma ação proibitiva ali. Ou seja, não é nem que não se pode tomar o nome de Deus em vão. Há uma ação proibitiva, não se pode tomar o nome de Deus em vão. Por outro lado, não tomar o nome de Deus em vão significaria que nós conhecemos ou conhecemos o nome de Deus. E efetivamente o que nós vamos ver quando lemos textos dessa velha dispensação é que efetivamente nós não sabemos e não sabíamos o seu nome. Não sabemos e não sabíamos se nós estamos dentro dos relatos dessa antiga dispensação ou do Antigo Testamento. Por outro lado, quando você vê uma oração como essa de Jesus, a atribuição de Deus como Pai é sim um nome. A atribuição de Jesus tratando Deus como Pai é um nome. É um nome. Mas quando você imagina que nessa oração, que é uma oração, eu não gosto, eu realmente não gosto de ler esse texto, ou de ler essa chamada desse texto no Evangelho de Mateus, porque você também vê essa oração no Evangelho de Mateus. Eu prefiro ver nesse Evangelho de Lucas, porque nesse Evangelho de Lucas tem uma outra coisa bastante interessante em tudo isso. É que o texto está dizendo o seguinte: um dos discípulos espera Jesus orar e vem até ele pedindo que o ensine. E parece que ele está falando em nome de um grupo. Ensina-nos. É um dos discípulos, mas o texto diz: ensina-nos a orar. Eu estava até me lembrando ali do Felipe, né? Que eu encontrei o Felipe outro dia na rua, e ele lembrou da última vez que eu estive aqui pregando, e que eu usei um tema, né? Um pedido assim inusitado. Ele me lembrou disso, pastor, né? Ele me lembrou disso. Mas há um pedido aqui que é surreal. É um pedido surreal por quê? Porque se você olha a vida do judeu, se você olha toda a relação que o judeu tem com Deus, mesmo embora seja através da lei, tá? Você olha e você vai ver em alguns textos do Novo Testamento, por exemplo, da filha de Jairo, quando está ali já prestes a morrer, e depois quando Jesus chega, que a menina já havia morrido. Havia ali pessoas que no Nordeste é muito comum você ouvir, isso era uma tradição, não sei se ainda isso continua, mas nos interiores do Brasil, de mulheres carpideiras que vão chorar por aqueles que estão para morrer. Mulheres choram e tem lá as suas rezas. Ou seja, se você vai dentro da própria teologia católica e vê todas aquelas rezas, isso é uma herança advinda do judaísmo. Essas rezas. Havia um conjunto de regras, textos chamados conjunto de regras, chamado Cádiz, que vem de onde vem a palavra Kadosh. Quem lembra, estudou um pouco de hebraico, né? Não é o meu caso, mas quem lembra dessa palavra Kadosh, né? É só você ir lá no livro do profeta Isaías, quando você está vendo lá os serafins que estão, né? O profeta diz no capítulo 6: eu vi o Senhor assentado sobre um grande e sublime trono, e havia serafins que estavam circundando aquele trono, e o que eles cantavam? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Então, o judeu, por isso é um pedido surreal, o judeu, mesmo ele sendo daquela classe mais simples da sociedade, ninguém como judeu sabia o que eram essas rezas, ninguém como judeu sabia o que eram essas orações. Mas esse judeu, discípulo de Jesus,
da motivação, que a gente vai falar também dessa motivação aqui, mas esse judeu está pedindo Jesus para o ensinar a orar. Era quase que uma redundância. Olha, se eu fosse até Jesus, eu perguntaria: mas você não sabe orar? Você não foi inserido dentro dessa cultura e dentro dessa religião? Você vê Pedro, por exemplo, no livro de Atos, depois da morte e ascensão de Jesus, Pedro entrando no templo, quando acontece aquele milagre. Pedro está entrando no templo, por quê? Porque era a oração da tarde. Ele estava indo ali para rezar, para orar. Então isso, de um discípulo pedir a Jesus: ensina-nos a orar. Eu falei aqui, cuidado, a gente precisa também tomar cuidado com a motivação. A motivação ali, tem isso também, a motivação era, João também ensinou os seus discípulos. Ou seja, esse discípulo está dizendo o seguinte: mestre, eu quero que tu me ensine uma forma de orar, de rezar a Deus, em que as pessoas que, quando me verem praticando tal ato litúrgico, as pessoas identifiquem essa oração contigo, com o discipulado que tu tem imposto para mim, para nós e para todos os seus discípulos, aqueles que te seguem. Ele está falando isso. Aí a gente vai ver até aqui, tem alguém ali que não migrou, né? Tem isso também. Tem alguém ali que não migrou, que às vezes a gente pensa assim: João Batista terminou a sua missão, e aqueles que seguiam João Batista passaram a seguir Jesus. Mas parece que a gente está vendo aqui, tem os discípulos de João também. Tem os discípulos de João. E quando você olha Jesus falando no Evangelho de Marcos, e falando dos fariseus que vão às praças públicas, você está identificando: aquele cara ali é fariseu. Por algum motivo aquele cara ali é fariseu. Não é porque ele está orando em praça pública, mas havia alguma coisa que o distinguia de outras escolas, de outros segmentos, de outro tipo de abordagem religiosa, deste mesmo evento chamado judaísmo, dessa mesma religiosidade que nós estamos falando aqui. Mas nós estamos falando de Jesus. Jesus é pedagógico a ensinar isso. Jesus é pedagógico. Porque, como eu disse, você não tem um nome revelado no passado. Você, mesmo que você conhecesse e soubesse desse nome, você estava irremediavelmente proibido de pronunciar este nome por qualquer outro motivo. Ou seja, não tome o nome de Deus em vão. Você estava proibido. Mas agora, na oração do Senhor, e a gente precisa também ter conhecimento, ter distinção disso. Eu me lembro, e aí é uma experiência minha, eu era adolescente, desde muito novo eu leio a Escritura Sagrada, e uma coisa que me inculcava sempre, que vinha lá no Evangelho, a oração dominical. O que é isso? Não é nem domingo, né? Por que dominical? Porque a oração é do Senhor. Aí você, quando se enche um pouquinho mais de cultura, né? Conhece um pouquinho mais das outras línguas, até mesmo do latim, que é uma língua, e nós que falamos a língua portuguesa, nós sabemos que a nossa língua, ela é oriunda, né? É uma língua neolatina, mas quando você vê lá o anjo, não é a oração da Ave Maria, não, o anjo se apresentando a Maria, e em latim é Dominus tecum, o Senhor é contigo. Dominus é a oração dominical, a oração do Senhor. Na oração do Senhor, que é o que nos interessa aqui, nesta oração, Deus tem nome. Deus tem nome. Agora há pouco nós estávamos cantando aqui, nós falamos de família, nós falamos dessa relação filial que nós temos com Deus, não é verdade? Por que nós temos essa relação filial com Deus? Por causa do próprio Jesus. E porque ele chamava Deus de Pai. Ele chamava Deus de Pai. Até mesmo digamos assim, na oração derradeira, a oração derradeira que eu estou dizendo é aquela oração
que Jesus está lá na cruz prestes a entregar o seu Espírito, o que ele diz? Pai, nas tuas mãos eu entrego o quê? O meu Espírito. Pai. Então, na oração do Senhor, Deus tem nome, e o nome dele é Pai. No passado nós não tínhamos isso. No passado nós sequer éramos autorizados a usar qualquer tipo de nome. Aí alguém vai perguntar assim, mas por que se chama então Deus de El Shaddai, de El Elyon, de El disso, El aquilo? Porque em cada um desses contextos em que Deus é chamado por este nome, isso tem a ver com o predicado da sua revelação naquele lugar específico e naquele contexto específico. Era uma qualidade atribuída ao ser de Deus, é o Elyon, é o Shaddai, mas isso não significa que estes são os seus nomes. Mas em Jesus, Deus é nome, o Pai é nome. Em Jesus nós oramos a Deus chamando-o de Pai. E porque essa relação é a relação que nós temos com Ele. Eu posso aqui imaginar, né? Aqui nem tanto, né? O pastor já visitou a igreja aí, um pessoal bacana, ele conta essa experiência. Mas eu posso imaginar, digamos aqui, que aqui nós temos classes de pessoas, aí como a sociedade a vê, nós temos pessoas das mais abastadas a menos abastadas, nós temos pessoas de várias origens, das muitas e variadas origens, mas quando nós nos reunimos aqui, nós não temos não podemos pensar em nada dessa situação, porque todos nós aqui estamos enquadrados na condição de filhos, e numa condição de filhos em que temos um relacionamento com Deus que nós chamamos de Pai. Essas barreiras ou essa visão classista da sociedade, tudo isso inexiste. E aí a gente fala de escatologia, porque na verdade, quando nós estamos reunidos aqui, significa que nós estamos condenando o mundo. Nós estamos falando que o mundo está todo errado. Nós estamos dizendo que o mundo jaz no maligno. Nós estamos dizendo que nada do que está lá fora, ainda que tenhamos que estar lá, em determinados momentos nós estamos lá, nós estamos condenando tudo aquilo. Ou seja, é como que o próprio Jesus, quando fala da arca, Jesus fala da arca de Noé e diz que quando Noé entra na arca, o que ele fez? Noé entrou na arca e condenou o quê? Condenou o mundo. O mundo foi condenado. Então, nessa relação, e aí eu também quero abrir um espaço aqui, porque a gente está falando aqui tanto de família, está falando de que quando o culto a Deus, esse Deus que nós conhecemos, começou efetivamente a ser uma realidade histórica na vida dessas famílias, uma coisa a gente não pode esquecer. E aí é até para baixar um pouco a bola de nós homens. Aí é para baixar a bola dos leões e dos tigrões que possam estar aqui. Para descontrair um pouco. Porque tirem essa visão de Deus como Pai, uma visão sexista e machista. Tirem e acabem com isso. O homem é protagonista na sua família? O homem é o chefe da sua casa? Mas não vejam e não transportem isso para essa relação de Deus que temos como Pai, porque não é desse jeito. Não é desse jeito. E por uma simples razão. Eu vou fazer publicidade aqui do meu filho, porque ainda que ele não esteja aqui, né? Eu converso muito mais até com o meu filho Lucas, e aí ele faz uma faculdade na área de saúde, e aí a gente conversa, eu estava perguntando para ele, e ele está dizendo, pai, somente todos nós, seres humanos, trazemos conosco, não sei se tem alguém que trabalha com isso, todos nós trazemos um DNA mitocondrial, que é um DNA específico da mulher. Alguém sabia disso? Todos nós fazemos isso. E aí, mas por que você, pastor, está dizendo isso? Porque você pode ser sim
através do DNA, ter a sua ligação com a sua mãe. Aquela é a sua mãe, porque ela tem o seu... Você traz o DNA da sua mitocôndria. Eu não sou cientista, não quero me prender muito a isso. A relação que nós temos com a mulher é uma relação muito mais de genética, uma coisa muito mais concreta do que a relação que nós temos da mulher enquanto mãe, do que a relação que nós temos com o nosso pai. Ainda que também haja uma relação genética. E por que Deus é pai e pode ser pai de todos, e a mulher, e Deus não pode ser tratado como uma mulher do sexo feminino, e uma mulher pode ser mãe de todos? Como a gente vê até aí fora, né? Há algum tempo eu escrevi até um artigo falando por que eu devo chamar Deus de pai e não de mãe. Porque há teologias e há algumas religiosidades que estão introduzindo isso no sentido de que a gente chame Deus de Deus é uma mãe. Isso pela própria biologia e também porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, ele é pai de todos, porque não há essa relação sexista, não há essa relação genética que nós, quando falamos da relação que temos com a mulher enquanto nossa mãe, não existe isso. É diferente. Então, isso é só para, eu digo sempre assim, isso é para baixar minha bola, para a gente ficar, não, a gente precisa aprender a respeitar e olhar, porque você está dentro de uma visão familiar, de uma relação de família. Isso é fundamental para que as nossas famílias continuem a adorar este Deus de quem nós estamos falando aqui. Mas como eu disse, na oração de Jesus, Deus tem nome e o seu nome é Pai. Porque, inclusive, no artigo que eu escrevi, eu digo o seguinte: eu chamo Deus de Pai, porque primeiramente quem chamou ele de Pai foi quem? Jesus. Isso é bíblico. Era Jesus quem chamava Deus de Pai. Era Jesus. Mas tem uns aí, mas tem aquela coisa da presença divina, que é a Shekinah, isso é feminino. Não me interessa. No Novo Testamento, quando Jesus chama Deus de Pai, é Jesus quem chama Deus de Pai, e nós não somos discípulos de nenhum rabino, não é isso? Nós somos discípulos de quem? Nós falamos muito de discipulado, de quem nós somos discípulos? E se Jesus chamava Deus de Pai, eu vou chamar Deus de mãe por quê? Não é verdade? Então, na oração do Senhor, Deus tem nome, e esse nome é Pai. Pai. Mas eu queria também buscar nessa reflexão que nós estamos fazendo, e até lembrar, né? Há uma outra lembrança que está lá na Epístola aos Romanos. Na Epístola aos Romanos, Paulo fala que Deus nos dá o quê? O Espírito de seu Filho, e por ele nós clamamos o quê? Abba. Deus nos deu o Espírito de seu Filho. E ainda Paulo diz que Deus nos deu, nós somos filhos de seus filhos por adoção. E aí remete novamente a essa ideia mais classista daí fora da sociedade, filho por adoção. Então imagine, Paulo está escrevendo para os romanos, né? Imagine você, Paulo está escrevendo para alguém numa família romana, e naquela família você tem o Senhor, você tem o filho do Senhor, e você tem o quê? O escravo. O escravo também, o Senhor, o filho do Senhor e o escravo. E aí Paulo está criando essa imagem na cabeça daquelas pessoas e dizendo o seguinte: imagine que de uma hora para outra o Senhor resolve fazer lá um procedimento jurídico e pega aquele escravo e diz assim: agora você vai ser meu filho por o quê? Adoção. Então chamar Deus de Pai significa que nós estamos gozando uma plena liberdade. Nós fomos libertos. Essa é a condição que
em que nós nos encontramos, quando nessa relação com Deus nós o chamamos de Pai. Nós fomos libertos, e essa liberdade se torna real pelo tipo de tratamento com que nós tratamos a Deus. Nós chamamos ele de Pai. Então Paulo está levando aqueles crentes daquela cidade a pensarem, a refletirem dessa maneira. Pai, de uma hora para outra você deixa de ser servo e passa a ser, pela adoção, filho. Isso é liberdade. Isso é o mesmo que eu fui membro durante um tempo aqui na primeira de Bangu, tá? E aí eu era professor de classe de escola dominical, e na minha classe tinha várias pessoas, várias não, também aumentaram, mas tinha duas pessoas que eram ligadas à área médica, né? Dois filhos a quem conheceu aqui os mais antigos, que conheceram aquele médico ali da Silva Cardoso, doutor Rúvio, né? Quem conheceu aí, lembra do doutor Rúvio? E um dos filhos dele, o Átila, ele era cirurgião já naquela época, e era meu aluno na classe dominical. Então, nessa relação que nós temos com Deus e dentro da igreja, e nessa relação filial que temos com Ele, pela mediação de Cristo, essa visão classista das coisas, isso ainda existe, isso cai por terra, porque somos todos o quê? Filhos. É esse tipo de oração, e essa oração de Jesus é pedagógica nesse sentido, porque ele está dizendo assim: vocês também têm um Deus, vocês precisam aprender a chamá-lo de Pai, e vocês precisam entender essa relação filial que agora, a partir dessa oração, vocês passam a ter, passam a usufruir. Então, Deus tem nome. Deus tem nome. Na oração do Senhor Jesus, Deus tem um nome, e aí entra um outro problema. Deus tem um nome que precisa ser, deve ser o quê? Santificado. Porque Pai, qual é o complemento? Santificado seja o teu nome. Eu não podia tomar o nome de Deus em vão, eu era proibido de usar o nome de Deus na velha dispensação, no antigo pacto, mas agora eu posso usar o nome de Deus, mas eu preciso entender que esse nome é santo, e esse nome precisa ser santificado, que ele tem que ser separado de todas essas mazelas, até mesmo dessa contaminação, dessa visão sexista, que porventura algum de nós possa ter, quando nós olhamos para Deus e o chamamos de Pai. Ele está dentro de tudo isso. Santificado seja o teu nome. O teu nome é santo. Isso é um argumento mais teológico, né? Os que estudam teologia aqui vão, se ainda não trataram disso, né? Mas há alguns textos teológicos que a gente vê o autor tratando e dizendo: olha, esse Deus Pai a quem Jesus ora, a quem ele busca, é toda essa compreensão mais santa possível, e mais santa por minha conta, do que nós entendemos por transcendência. É o Deus que está para além de tudo, mas que num determinado momento, e por causa da sua misericórdia, ele vem até nós. Ele vem até nós. Aí a gente começa a compreender por que lá no passado era complicado usar o seu nome em vão. Porque quando ele vem até nós, e por causa da sua santidade, o que acontecia no passado? Eu até citei agora há pouco aquela situação do profeta no capítulo 6, que diz que viu Deus em sua glória, e ele está dizendo o seguinte: ai de mim, por quê? Porque eu vou morrer. Ai de mim, porque eu estou perecendo. E por um simples motivo eu estou vendo o quê? O Senhor.
E aí, se você ler aquele texto, você vai entender o seguinte, que quando ocorre a descrição daqueles seres angélicos, diz que eles tinham 6 asas, com 2 eles batiam o quê? Eles batiam para voar, com 2 eles cobriam o quê? O corpo, e com 2 eles faziam o quê? Eles voavam em torno do trono, eles cobriam o rosto, porque nem aqueles seres angélicos se atreviam a olhar para onde estava Deus. Nem aqueles seres angélicos. E aí o profeta diz: eu vou perecer. E ele só não pereceu por quê? Porque diz que um daqueles serafins voou até ele e pegou uma das brasas ali do altar, passou nos seus lábios, porque ele diz: eu sou um homem de impuros lábios, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi o Senhor dos Exércitos, logo eu vou morrer. Porque quando nós estamos diante de Deus, se nós não temos como anteparo, não temos como nosso escudo ao próprio Jesus, não queira estar diante de Deus. Não queira buscar atalhos para chegar à presença de Deus se não for por Jesus. Primeiro, porque você não vai resistir diante dele. Você morre. O varão justificado, o varão sem pecado, o varão aprovado, o varão aceito por Deus é quem? É Jesus. Aí é que vem aquela ideia que a gente vê nos evangelhos: em Cristo nós somos o que mais do que vencedores. Se alguém está em Cristo é nova criatura. Ou seja, esse é o resultado da ação de Deus em Cristo Jesus, para que a partir dessa ação nós pudéssemos ser aceitos, ou melhor, nós pudéssemos estar resistindo diante da presença de Deus, sem que sucumbíssemos e sem que Deus nos visse como pecadores. Deus não nos vê como pecadores, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós temos algum tipo de mérito. Deus nos vê e nos justifica através da sua ação misericordiosa. Ele nos justifica, porque é em Cristo, através de Cristo, que nós somos justificados. Ninguém queira estar diante de Deus se não for por essa mediação de Cristo. Eu agora tenho, o pastor está de prova aqui, agora eu vou usar sempre o pastor como minha testemunha. Quando eu vou aos concílios, eu faço sempre a questão de perguntar: você crê em Deus mesmo? Você, aquele que está sendo sabatinado para o ministério, você crê mesmo em Deus? E aí eu pergunto: conte então a sua experiência. É aquilo que a gente chama de experiência de conversão chamada. Mas em algum momento ele está: mas peraí, você crê em Deus, você tem toda essa experiência com Deus, mas isso é através de quê? Ou de quem? Porque eu posso chegar aqui e falar de Deus. Eu posso chegar aqui e falar de Deus. A gente vê aí fora pessoas que nem têm a mesma formação, a origem, a formação religiosa que nós temos. As pessoas estão falando sobre Deus. Mas eu até conheço pessoas que falam até muito bem sobre tudo isso. A gente também não pode achar que tudo que tem lá fora, eu não estou aqui, eu não sou nenhum tipo de pessoa nesse sentido. Eu até quero saber o que as pessoas estão falando lá fora de Deus. Mas eu só falo de Deus aqui, e essa deve ser a resposta, o responso de cada um de vocês, por causa da mediação que há em Cristo Jesus. A compreensão que eu tenho do ser de Deus é por causa da mediação que eu tenho em Cristo Jesus. A experiência que eu tenho com Deus é por causa da mediação de Jesus. É pelo motivo de que um dia na minha vida eu tive um encontro com esse Deus através de um encontro com Jesus. É por causa disso. E esse Deus continua sendo exigente, ele precisa ser santificado. Ou seja, a compreensão que nós temos do ser dele é de que ele é um ser santo, de que ele está acima de tudo, para além de tudo, mas porque por causa da sua misericórdia, ele se revela a nós, mas ainda assim ele continua sendo santo. E Paulo fala disso. Paulo fala disso. Porque a gente fala muito de graça. Nós falamos muito de graça. Às
vezes você vai conversar com alguém, eu já fui disciplinar alguém, alguém diz, pastor, eu já pedi perdão, está tudo certo. Eu já pedi perdão. Porque hoje é muito fácil a gente falar de graça. Mas Paulo faz os crentes, principalmente de Roma, lembrar que Deus também é justiça. E que é pela justiça divina que a sua ira vem sobre nós. Nenhum de nós será justificado por causa de quê? Das obras. Nenhum de nós. Nós somos justificados por causa da misericórdia divina revelada em Cristo Jesus. Nenhum de nós vai ser justificado. Eu sou bonito, eu sou inteligente, eu sou rico, eu sou bem sucedido. Nada disso é suficiente para uma justificação diante de Deus. Nada disso. Então, e aí pensando aqui nesse ser santo que precisa ser santificado, ou seja, precisamos ter a consciência da sua santidade, e de que quando nós tratarmos dele com ele, estivermos na sua presença, nós temos que ter consciência da sua santidade, porque tendo consciência da sua santidade, também temos consciência da sua justiça, e tendo consciência de tudo isso, nós não vamos pegar ou incorrer algum erro achando que Deus passa a mão sobre as nossas cabeças, porque até precisamos entender que estar diante de Deus é também ser trazido a juízo. Estar diante de Deus é ser trazido a juízo. E aí, o nome dele precisa ser santo, precisa ser santificado. Santificado seja o teu nome, é o que está no texto que nós lemos nesta passagem. E entra uma outra questão nessa oração de Jesus. Primeiro, tratamos a Deus chamando pelo seu nome. Segundo, esse nome precisa ser um nome santificado. E terceiro, na oração de Jesus, o estabelecimento do reino é uma urgência. Na oração de Jesus, o estabelecimento do reino é uma urgência. É uma oração, a gente lê o texto, mas é uma oração que tem um apelo suficientemente emocional. Venha, nós ansiamos pelo teu reino, nós estamos aqui com os nossos corações torcendo para que o teu reino seja estabelecido. Venha o teu reino. Vir o reino de Deus significa que nós estamos inseridos dentro de um contexto escatológico. Nós vislumbramos o fim. Eu costumo sempre dizer que quando Paulo fala, eu lá no passado, eu era pecador. Paulo fala isso. E até ele vai dizer, para mim, o viver hoje, que lá, ontem, eu era pecador, eu estava irremediavelmente perdido. Então Paulo diz, o viver é Cristo e o morrer é o quê? É ganho, é lucro. Porque ontem eu era pecador, hoje eu sou um pecador remido pelo sangue de Jesus. Então hoje é o tempo do fim. Eu não tenho que ficar pensando, às vezes a gente fala assim, meu amigo, esqueça da sua conta que você tem para pagar, né? E algumas pessoas acham que você está aqui hoje para adorar. Sim, é verdade isso. A gente precisa esquecer um pouco quando estamos aqui, porque nós estamos decretando o fim de tudo. Nós estamos dentro do fim, do tempo do fim. Eu fiz menção agora há pouco da questão da arca de Noé, que quando Noé e sua família entrou dentro da arca, decretou o fim do mundo. É o fim. Não existe futuro, a Bíblia não fala de futuro. A Bíblia fala do fim.
e da relação que teremos depois de tudo isso com Deus e que dura, se perpetuará para sempre. E quando a Bíblia fala de futuro, fala para censurar. Lembra da parábola daquele homem que fez aquela grande plantação, recolheu tudo em celeiros e disse: alma minha, come, bebe e folga, porque... E Jesus disse: você é um louco, Deus vai pedir a tua alma, e o que você vai ter para dar a Deus pelo resgate da sua alma. Então a Bíblia não fala de futuro, porque a Bíblia e a mensagem escatológica do reino é esta. Essa é a mensagem escatológica do reino. Eu nem ia falar sobre isso, porque isso tem a ver com questões teológicas e até com heresias, né, digamos assim. Mas um professor de teologia no final do século XIX, início do século XX, católico, foi expulso e praticamente excomungado da sua cátedra na França, simplesmente por isso. Ele escreveu uma obra, eu digo assim, eu até hoje estou tentando ler toda a obra, porque eu não falo francês, leio um pouco, e a obra está em francês, mas ele escreveu uma obra chamada L'Évangile de l'Église, o Evangelho da Igreja. E nesta obra ele diz o seguinte, basicamente é o que ele está dizendo, que Jesus veio com a mensagem do reino e os homens vieram com a igreja. Porque a gente precisa entender o seguinte: a igreja fala do reino, mas não podemos restringir o reino de Deus a somente a igreja. Mas isso, teologicamente, aí fora a gente vê essa confusão. Nós falamos do reino. O reino é muito mais abrangente do que a igreja. O reino de Deus, para ser alguma coisa de concreta, para na sua plenitude estar estabelecido, a gente precisa ter consciência de que isso ainda não é uma realidade de fato, que a gente comprova, porque isso não existe ainda. Existe apenas em questões escatológicas. Eu estou antecipando o fim. A escatologia é isso, é uma espécie de antecipação daquilo que a gente sabe que vai ocorrer, que já ocorreu, porque isso é uma promessa divina. Esse cidadão foi excluído, foi excomungado, né? Foi excomungado, foi proibido de lecionar, de levar os seus ensinamentos teóricos. É claro que não é só isso, né? Eu também não estou aqui para dizer que o cara foi injustiçado, mas não é só isso. Mas a gente precisa, né? Nós precisamos falar do estabelecimento deste reino e da oração de Jesus como alguma coisa que anseia pela implantação desse reino. E aí a gente começa a entender que o reino de Deus não é comida nem bebida. Jesus diz: o reino de Deus, o meu reino não é neste mundo. Então a gente às vezes confunde uma série de coisas, e isso às vezes esbarra até em questões ideológicas, como a gente tem visto aí. Não adianta. O reino de Deus é muito mais do que isso. E quando Jesus começa, até mesmo nesse Evangelho de Marcos, a falar do reino, o que ele diz? Arrependei-vos, porque o quê? É chegado o anúncio do reino de Deus. Então Jesus está ensinando esse: venha o teu reino, venha o teu reino. E a gente também, né, nós vamos encontrar nesta oração, na oração de Jesus, a presença do reino estabelece como nós conceituamos esse elemento escatológico. Ou seja, é o reino de Deus que diz que este mundo passou. É o reino de Deus que diz que este mundo acabou. É o reino de Deus que diz que este mundo foi condenado. É o reino de Deus que diz que aqueles que não fazem parte deste reino, que foram convidados a fazer parte deste reino e não fazem parte deste reino, é o reino de Deus que diz que essas pessoas vão sofrer as consequências eternas de tal rejeição. É a pregação do reino. E é aquele sentir-se como membro deste reino. Eu
pastor fala sempre aqui dos embaixadores do rei, né? Eu também já fui embaixador, né? E aí tem aquela divisa de sorte, e somos embaixadores da parte de Cristo, não é assim? Como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, para fazer parte desse reino. Há uma necessidade de reconciliação com Deus, e para se reconciliar com Deus não tem jeito, é somente pela mediação de Cristo. Isso é uma questão de fé. Olha que eu sou apaixonado por teologia, eu leio tanta coisa de teologia, muita coisa, eu digo, isso aqui é bom, mas porque aqui nós não estamos falando, e aqui tem uma outra coisa interessante e fundamental para tudo isso. Eu estou falando aqui de uma oração. Eu disse que não gosto do outro texto da oração, dessa oração de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus. Né? Não estou dizendo que não gosto, eu tenho uma predileção por esse texto, porque lá a oração está dentro de um contexto até que, como esse que nós estamos aqui, de igreja, é uma doxologia. Mas quando nós falamos aqui que um discípulo vem, pede a Jesus que o ensine a orar, né? E ele fala no plural, ensina-nos a orar. E agora Jesus está ensinando, dizendo: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Isso é uma oração que repercute, é uma oração que faz parte do sentimento de um grupo. Ou seja, se você não ora com Jesus dessa maneira, e outra coisa interessante, isso não é uma oração modelo. Isso não é uma oração como se fosse um guia. Nós temos que orar assim como Jesus nos ensinou. Não, nós temos que participar dessa oração que o próprio Jesus faz. Nós participamos dela. Nós somos solidários com ela. Nós queremos sim o estabelecimento do reino. Nós queremos que o seu reino seja estabelecido, que esse reino venha logo. Mas agora que eu estou chegando no ápice da minha vida profissional, eu estou isso, aquilo, por que eu vou querer? Porque às vezes, como eu disse aqui, a gente está na igreja e a gente tem essa relação de uniformidade, porque todos nós somos aqui tratados como filhos de Deus. Mas às vezes o coração do homem, né? Poxa, mas eu estou me realizando profissionalmente, eu estou crescendo lá fora, eu estou ficando rico. E aí, às vezes a gente esquece de orar pedindo para Deus que esse reino venha logo. A gente esquece. Isso não é um julgamento que eu estou falando do próprio, da inclinação do homem. O homem tem esse tipo de inclinação. É aquilo que a gente fala, né? O já, não, o já e o ainda não. São paradoxos que a vida nos oferece, que a vida cristã nos oferece. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: o melhor lugar para estar é aqui. Não sei se vocês participam desse mesmo pensamento, mas o melhor lugar para estar é aqui. Imagine vocês se Jesus volte e nós estamos aqui cantando os louvores que nós cantamos, de repente, quando a gente vai, nós já fomos arrebatados. Fomos arrebatados. Isso é uma possibilidade. Racionalmente, isso é uma possibilidade. Então, o estabelecimento do reino deve ser uma oração conjunta de todos nós. Venha o teu reino, estabeleça o teu reino sobre nós, seja real agora e daqui para sempre, que este reino é a realidade nas nossas vidas, porque já chegamos ao fim. Eu sei o que eu posso fazer, o que eu posso alcançar na vida, eu posso alcançar sucesso, eu posso alcançar uma série de coisas, mas eu também posso não alcançar nada disso, porque eu tive uma outra opção, e não estou condenando aqui quem quer uma vida de sucesso, mas também posso ter uma outra opção diferente dessa. É como Paulo diz lá para aquela mulher em Gálatas, quando conta a história da escrava, né? Você quer ser filho da escrava, da serva ou da senhora, né? Você quer ser filho de quem? Da promessa ou da escrava? Paulo diz que isso é uma opção. Isso é uma opção.
Nós queremos o reino ou não queremos? Fazemos coro com Jesus nessa oração, venha o teu reino ou não? Não, peraí, só mais um pouco, espera um pouco. Ainda não, né? Esse ainda não, sempre ainda não, ainda não, a gente vai fazer ainda não. Então, na oração de Jesus, a gente passa sim por essa situação, por esse momento. E por último, eu tinha outras coisas aqui para falar, mas eu vou entrar na minha rota final, por último, para falar dessa questão da urgência do reino. Há um conceito existencialista que a gente chama de ultimacidade. Até uma espécie de conceituação de fé teológica e academicamente. Isso aí, porque a gente, quando fala de fé, nós lembramos logo daquilo que está lá na carta aos Hebreus, que fé é o firme fundamento das coisas que se não veem e a prova das coisas que se esperam. Isso é antecipação, como eu disse, está falando, isso é antecipação de futuro, ou seja, o futuro não existe, ele já está antecipado, nós já sabemos o que será feito de nós, e isso é uma peculiaridade que todos nós temos por causa do exercício da fé que também temos. Mas alguém diz assim, fé é você estar tocado por aquilo que te toca de maneira incondicional. É o que é incondicional. Ou seja, a gente fala da vida, a gente vê a vida das pessoas, a gente vê situações aqui e ali, né? Isso dentro de uma lógica, de uma ótica cultural, social, a gente fala de uma série de coisas. Mas como eu falei, quando nós estamos aqui, tudo aqui é incondicional. Tudo aqui tem um conceito de ultimacidade. Vivemos o fim. Isso teológica e academicamente, isso já existe. Pessoas que tratam a fé do ponto de vista de uma racionalidade já falam sobre isso. Já falam sobre isso. E fazer a oração de Jesus, é ter isso em mente. Às vezes você vê, né, as famílias, isso não aconteceu, infelizmente isso não aconteceu comigo, mas às vezes você vê algumas famílias que quando o patriarca, alguém está prestes a partir deste mundo, as pessoas se reúnem, a pessoa vai para a sua casa, né, porque, olha, a pessoa quer se despedir desta vida mais do que com os seus, com a sua família. Essa incondicionalidade, ou seja, as coisas estão terminando aqui para aquela pessoa, para aquele ente. Isso é uma questão de incondicionalidade. Então, não existe nenhum recurso para se negociar com fé. Não existe nada para se negociar com a fé. Ou você crê, ou você, e a gente até ouviu aqui hoje, né? Que fé é uma questão de obediência também. Fé é uma questão de obediência. Fé é uma questão de obediência. Mas a gente está aqui tratando do incondicional. De tudo que já passou, de tudo que já foi muito relativo na nossa vida, e hoje Deus nos chama, como eu disse, de estar diante de Deus é está sempre sendo chamado a juízo. Estamos sendo julgados. Estamos sim, olhando e vendo nossa condição, uma condição de pecadores, e é essa condição de pecador que faz com que eu me aproxime de Deus. Eu até me lembro que alguém perguntou, não sei se foi à tarde ou de manhã no concílio, nos concílios que nós tivemos, se você veio para Cristo por causa do medo, né? Isso, ou por causa da expectativa do céu, por causa do medo. Claro que é medo. A própria Bíblia diz que é também medo. Aqueles que com medo da morte vieram para quê? Porque ninguém efetivamente quer morrer.
E se nós temos a promessa de vida, por que eu vou negociar com isso? Ou eu creio, ou eu não creio. Eu creio, ou eu não creio. Então a oração do Senhor, ela não deve ser apenas considerada como uma oração do Senhor. Ela não deve ser vista como uma oração guia, como um guia prático de oração. Ela precisa ser vivenciada, experimentada por todos nós. E nós precisamos estar solidários com Cristo quando oramos: Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. O teu reino precisa se fazer presente. E aí a questão da condicionalidade, eu estou chamando a atenção disso, é simplesmente porque também Jesus está dizendo: e perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos o quê? Os nossos devedores. Na oração do Pai Nosso em Mateus, né? A tua vontade seja feita, né? Assim na terra como no céu. Mas a ideia que passa o texto é: tal como a tua vontade é feita na sua plenitude no céu, ela deve ser uma realidade também entre nós. Não é assim na terra como no céu, porque parece que é uma paridade. Deus não, a tua vontade deve ser, na sua exuberância, na sua plenitude, como ela é no céu, ela também deve ser aqui entre nós. Porque lá no céu tudo está à sua sujeição, mas aqui a gente vê tudo sujeito a se submisso à vontade de Deus? Não. Então é uma oração que precisa sim desse coro, é uma oração que precisa sim dessa ação solidária de todos nós. Nós devemos orar com Jesus, não é como Jesus. Nós devemos fazer dessa oração a nossa oração e orar com Ele, Jesus. Isso é um clamor. Às vezes a gente ouve: vamos levantar um clamor. O clamor está aqui: venha o teu reino, seja feita, né, como está lá em Mateus, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. E por último, e derradeiro, não nos deixe cair em tentação. Nós ainda somos passíveis de cairmos em tentação. Nós somos tentados. A tentação do mundo, a tentação, eu falei aqui, não estou criticando, tá? Eu tenho filhos que estão estudando, que querem crescer, que querem subir, não estou criticando nada disso. Não estou criticando isso. Mas, o que é que diz? Não nos deixe cair em tentação. Então, a tentação do mundo, que eu preciso me realizar, que eu preciso disso, e às vezes nós abrimos mão dessa relação que temos com Deus e não fazemos coro com Jesus nessa oração, quando dizemos: venha o teu reino. Porque vir o reino significa decretar o fim de tudo. Vir o reino significa o seguinte: eu estou aqui num plano acima de todos vocês, até porque vocês precisam me ouvir, precisam olhar para cá, mas não há nenhuma diferença entre aquele que fala e aquele que ouve aqui, porque Deus nos tornou todos seus servos, tornou-nos a todos membros da sua família. Servo não, nos tornou todos filhos e membros de uma mesma família. É com esse conceito de família que a gente precisa até aprender a criar e educar os nossos filhos. É com esse conceito de família, porque este conceito de família nos leva ao conceito de misericórdia pela relação que temos com Deus, que nós devemos passar através do testemunho das nossas famílias, essa palavra para os outros. Porque o reino de Deus se faz presente. Arrependei-vos, porque o reino de Deus se faz presente, porque o reino de Deus está presente na vida e na família de cada um de nós que estamos reunidos aqui nesta noite. Por isso. E é por isso que, repetindo mais uma vez o que Paulo diz lá em Romanos, Paulo falando que para ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra em ti, por causa deste ato de fé, por causa desse ato de
confiança e de uma relação próxima que Abraão, segundo o texto, desenvolveu para com Deus. Eu tenho certeza que nada do que eu estou falando aqui é novidade. Tenho absoluta certeza que eu não descobri a pólvora, que tudo isso é uma realidade na vida de cada um de vocês. Mas como diz a própria Bíblia, e uma questão teológica, a teologia também é recitação confessional. É uma recitação confessional. Aqui nós reafirmamos aquilo que fazemos sempre. Aqui nós reproduzimos aquilo que um dia pessoalmente nós fizemos quando confessamos a Jesus como nosso Salvador. Aqui nós reafirmamos como um ato de fé e profissão de fé a nossa esperança nesse Jesus que um dia nós cremos. Aqui é questão de recitação, é questão de orar junto com Jesus, de estar solidário com Ele e de fazermos junto com Ele esta oração, porque esta oração precisa ser realidade nas nossas vidas. E para encerrar, olha só, estou encerrando, para encerrar, uma vez eu li um livrinho muito antigo mesmo, né? Estou falando antigo porque a gente vai ficando velho, a gente vai pensando no tempo. E nesse livrinho, um pastor, um livro de um autor americano, e ele dizia o seguinte, que o homem precisava, isso é o que um pastor dizia no seu livro, o homem precisa pensar como um grego, agir como um romano e adorar como um judeu. Perceberam isso? O homem precisa pensar, que ele dizia o seguinte, se o homem chegar num estado, numa condição como essa, ele dizia que era praticamente um parâmetro para a perfeição. Precisava pensar como grego, agir como romano e adorar como o judeu. E aí a gente fica, isso é uma afirmação que é passível de questionamento e crítica. Estou aqui dizendo que isso é uma verdade, né? Alguma coisa passível de crítica. E aí quando eu comecei a pensar nessa oração de Jesus, né, e a imaginar o seguinte, mas um judeu, um discípulo judeu pedindo a Jesus que o ensinasse a orar, ensina-nos a orar. A Bíblia mesmo vai dizer que nenhum de nós sabe orar, por isso é que nós temos o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não sabemos orar. E ainda diz, é o Espírito que intercede por nós com gemidos o quê? Inexprimíveis. Nós não sabemos orar. E aí eu não estou aqui para criticar a fala desse cidadão, mas dizer o seguinte, a gente precisa, tudo bem, eu estudei grego, a gente precisa pensar como grego. Não sei se a gente deve agir como romano, mas pensar como grego. Mas adorar como judeu, a gente precisa aprender a orar, a adorar e ter uma relação com Deus, não como um judeu, mas com um judeu chamado Jesus. É a única coisa para encerrar nessa nossa palavra de reflexão dessa noite. Podemos pensar como um grego? Podemos. A língua está aí. Podemos ter um comportamento ou uma ação como o romano. Acho que o romano era muito prático em tudo. Algumas questões de engenharia, direito, uma série de coisas você herda, né, da cultura romana. Mas eu não quero dizer que eu preciso adorar como um judeu. Eu preciso entender que eu preciso adorar e cultuar a Deus como um judeu chamado Jesus nos ensinou. Amém? Que Deus a todos abençoe. Amém, amém e amém. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo
Se tu olhar, Senhor, pra dentro de mim.